Olá pessoal, está começando mais um Conversa Descomplicada. Esse programa que tem o oferecimento de Soma Consignado. Você aposentado pensionista, servidor público estadual ou servidor da Prefeitura de Goiânia, a Soma Consignado tem as menores taxas e a desburocratização para o seu empréstimo. Vai lá na Soma Consignado e adquira o seu empréstimo. Você também pode gravar o seu podcast aqui na Smart Media. Você cantor que também quer gravar, né, e também estourar por esse Brasil afora, a Smart Media é o estúdio para você fazer o seu podcast e gravar também a sua música. Você cantor, venha para a Smart Media, você também. Hoje o Conversa Descomplicada vai falar sobre a não obrigatoriedade da máscara. Os casos e óbitos de Covid-19 caíram 40% na primeira semana de março, em relação a fevereiro. Essa queda, seguida em 3 semanas, já criaram cenários de pandemia controlada. Tanto que algumas cidades, como Rio de Janeiro, por exemplo, já liberaram a entrada de ambientes fechados sem a máscara. Goiás estuda a liberação já para a semana que vem. Nesse ponto, o governador e o secretário da Saúde já divergem também. O secretário quer que já seja na semana que vem essa liberação. O governador é um pouco mais criterioso, falou que tem que analisar alguns pontos. Para falar sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio do Conversa Descomplicada a doutora infectologista Juliana Barreto. Seja bem-vindo, Juliana. Obrigada, é um prazer estar aqui. Esse é um tema ainda um pouco polêmico, mas bastante interessante de falar. Nós estamos encaminhando, sim, de uma pandemia para uma endemia, né? Sim. Por que vemos esse encaminhamento? Pelo número de casos, igual você disse, 3 semanas consecutivas baixando. Agora vamos ver o reflexo das festas de carnaval. E é importante isso. A gente, igual os países do mundo, estão encaminhando para isso. Muitos países já diminuíram muitas medidas restritivas, então isso não é uma coisa específica do Brasil. Muitos países já retiraram as máscaras, né? Muitas cidades grandes do nosso país já estão retirando. Então a gente também tem que ir trabalhando nessa evolução. Até porque são medidas, gente, que se preciso for, a gente volta atrás. Né? Se preciso for, você volta atrás dessas medidas. Porque essa é uma doença realmente muito dinâmica. Então, pode ser que tenha que voltar atrás. Mas eu acho que esse momento é o momento correto, sim, de se estudar. Se vamos tirar a máscara, os locais públicos, os locais abertos, já temos uma população bastante vacinada, amplamente vacinada. Então, já é o momento de se estudar isso mesmo. Então, a alta vacinação já pode ser um dos motivos para essa liberação, doutora? Com certeza, um dos motivos não, mas o principal motivo, né, que é o motivo que mais controla a pandemia. Então, se a gente tem essa alta vacinação, a gente controla e isso diminui muito o número de variantes letais, de variantes, né, com alto poder de internação. Então, a gente consegue fazer essa redução dessas medidas restritivas. Eu lembro que não é só o uso da máscara, que é uma das medidas restritivas. Então, o que é uma coisa que eu peço que a população nunca abandone, nunca mais? A higienização correta das mãos, gente, porque essa não previne só a Covid-19. Essa previne várias outras doenças. Então, só de você manter esse cuidado. A higienização correta das mãos. Tentar manter um distanciamento social, igual a gente está mantendo aqui, né? Cerca de 2 metros. Então, isso já é bastante importante. E aí a gente consegue já liberar nos locais abertos que tem ventilação natural, o não uso das máscaras, nos locais que a gente vê que tem poucas aglomerações, para a gente ir encaminhando para esse novo normal. É isso mesmo, isso é o momento que está... E ambiente fechado, a senhora acha que tem que esperar mais um pouco? O ambiente fechado depende muito como que é a circulação de ar, como que é a centrifugação de ar desses ambientes, como que é... Porque tem um filtro, por exemplo, que eu falo a centrifugação, que chama filtro EPA. O ambiente fechado tem esse filtro EPA? Porque todo lugar pode ter, é só você instalar, certo? Sim. Você pode instalar ele no ar-condicionado. Então, esse filtro vai filtrar mais de 99% das partículas do ar. Então, tem esse filtro, então averiguar
quais as condições do ambiente, entendeu? Quantas pessoas vão estar nesse ambiente fechado? Essas pessoas vão conseguir guardar aí 1,5 metro de distância? Se sim, é uma boa coisa para começar a avaliar, entendeu? Se não, se vão estar super aglomerados. Por exemplo, eu vou citar um ambiente que é sempre possível que haja aglomeração. Uma boate, por exemplo. É uma casa fechada, bem fechada, que não tem nenhuma janela, geralmente não tem nenhuma circulação de ar, e que as pessoas estão amplamente aglomeradas. Aí, às vezes, esse local ainda é um local de risco. Então, se for um local mais aberto, também tudo é estudo, gente. Tudo é estudo. A gente começa a avaliar. E se liberou. É isso que a gente vê que a Secretaria Estadual de Saúde tem feito com muita prudência. Se liberou e aumentou muito o número de casos, volte atrás nessa medida e vamos voltar e regredimos um pouco. Entendeu? Tem que ser um paliativo mesmo, tem que ser avaliando cada caso. A doença é muito dinâmica. A doutora falou até no início, né, que se piorar, volta o uso da máscara. Porém, a gente já não tinha esse costume do uso das máscaras como em outros países, né? Com a pandemia, a gente foi obrigado a usar as máscaras para poder locomover, né? Para poder sair de casa. Doutora, a senhora acha que não vai ter prejuízos depois dessa liberação, dessas pessoas não aceitarem, não querer mais usar essas máscaras? Isso é uma possibilidade, infelizmente, em todo o mundo, né? Uhum. Eu não tenho como assim prever isso, Leandro. Realmente é uma possibilidade que existe. Mas é chegado o momento de discutir a liberação das máscaras, principalmente em locais abertos? É chegado, sim. Senão, nós estamos passando por um momento de maior controle. Isso é visível a olhos nus de todo mundo. Então, assim, é chegado o momento de se avaliar isso? Porque nós só vamos saber as consequências se a gente avaliar isso. Isso. Até 2 semanas atrás, né, o cenário ainda era de crescimento dos números de casos no nosso estado. É certo que tem estados que estão bem mais controlados do que Goiás. Goiás hoje ele está na zona que a gente queria, né? Está controlado, né? Com um controle maior. Mas a senhora acha que mesmo assim, mesmo há 2 semanas atrás, não corre o risco de ter uma nova variante ou de ter um novo surto, sempre corre o risco de ter um novo surto, sempre corre o risco de ter uma nova variante, porque nós estamos falando de uma doença viral, uma doença que sofre muita mutação. Isso é normal dos vírus, e esse vírus se mostrou ainda mais mutante ainda do que vários, com um potencial de mutação enorme. Então, sempre existe esse risco. Mas nós temos que encaminhar para o que está acontecendo no mundo, né? Não podemos fechar os olhos, que é essa abertura. Facilitação de abertura de fronteiras, diminuição das medidas, né, de restrição. E o mais importante, quem tiver muito... Nossa, mas eu quero tirar a máscara, eu quero... Então se vacine, é a primeira coisa. Essa pessoa que quer tirar tudo, você já está vacinado com todas as doses que você está possível para esse momento? Se você tiver, nossa, você já está contribuindo muito para diminuir as medidas restritivas, porque é a melhor maneira da gente diminuir as maneiras restritivas, com a população toda vacinada. Que principalmente as igrejas, né? As igrejas que as pessoas cantam, gostam de cantar, precisam, né? Querem tirar a máscara, mas precisam também, como a doutora falou, essa vacinação, né? Esses locais onde de costume já tem muita gente, precisa ter esse cuidado maior com a vacinação, né, doutora? Com certeza, ter álcool disponível nesses locais com facilidade para as pessoas higienizarem as mãos. Lógico que eu peço também, eu acho que a população tem que, assim, nesse momento, ter um pouco de empatia para com o outro e consciência coletiva. Se você está com sintoma gripal, você não vai num ambiente aglomerado, né, gente? Porque a capacidade de você transmitir para todo mundo é gigante. Então, assim, você não vai na igreja, você não vai num bar, você não vai numa festa. Se você está gripado, você tem que se isolar, né? Qualquer sintoma gripal, a hora que eu falo qualquer, é qualquer. Porque qualquer sintoma gripal pode ser Covid-19. Sim. E o maior fator, né, para essa liberação, para essa flexibilização, né, doutora, é que as pessoas tenham consciência, né? Com certeza, a consciência coletiva, a consciência individual que gera essa consciência coletiva. E é isso que vai gerar a liberação, a facilidade. E para isso, isso é avaliado semanalmente, né, pelo Comitê Estadual e pelo Comitê Municipal, né, de Saúde. Então, é avaliado, esse Comitê da Pandemia avalia semanalmente quais o que melhorou, o que piorou, para poder liberar ou não medidas restritivas. Isso depende muito do comportamento da população.
A senhora já tinha falado também que a senhora acredita que é o momento para se discutir essa liberação, né? Mas a senhora acredita que essa semana que vem já seja o momento certo? Semana que vem a gente já vai ter a resposta de toda a consequência das festas de carnaval, Sim. né? Então, passada essa resposta, passada a resposta da semana, pós 10 a 15 dias do carnaval, é o momento de discutir. Realmente pode liberar? Não aumentou o número de casos? Continuou regredindo mesmo assim? Entendeu? Tem tudo isso, são jogados em tabelas, isso tem todo estudo para isso. Então, continua tendo controle? Ok, não tem controle, aí a gente tem que reavaliar. Doutora, se houver essa liberação mesmo semana que vem, qual o conselho que a senhora daria para as pessoas que ainda não se vacinaram e que querem tirar essa máscara semana que vem? Reforço o que eu disse já na reportagem. Vacinar, manter um distanciamento possível de 1,5 m e higienização correta das mãos. E se você tiver com qualquer sintoma gripal, realmente se isolar. O Conversa Descomplicada falou com a doutora Juliana, aqui falando sobre a não obrigatoriedade da máscara. Até a próxima!